para entender pilha voltaica, como ela funciona, como se deu essa descoberta do Alessandro Volta, a gente precisa entender um pouquinho de um conceito que vocês estudam mais na química, mas vamos relembrar aqui, que é o conceito de eletronegatividade. A eletronegatividade, ela indica para a gente o quanto que um elemento químico da tabela periódica tem vontade de monopolizar os elétrons. Então é como se ele tivesse uma vontade de ficar com os elétrons para ele. E aí a gente enxerga aqui, pessoal, inclusive isso é uma informação bem interessante, que na tabela periódica em geral, a eletronegatividade ela aumenta aqui na tabela periódica da esquerda para a direita. Percebe que o valor da eletronegatividade aqui vai aumentando. E de baixo para cima. Então, o elemento mais eletronegativo de todos é o flúor. Aqui, ó. Beleza? Bom, e os elementos que o Alessandro Volta usou na pilha dele, lá na pilha de Volta, foram esses dois caras aqui que inclusive fogem a essa regra. O cobre, que tem uma eletronegatividade de 1,8, e o zinco, que tem uma eletronegatividade de 1,7. Então, o cobre ele tem uma eletronegatividade maior do que o zinco. Então, ele tem uma maior capacidade de monopolizar elétron, de puxar elétrons para ele. E é essa ideia de diferença de eletronegatividade que proporcionou a possibilidade da criação das pilhas de volta. E o modelo da pilha de volta é bem interessante, pessoal. É esse modelo aqui, ó. Essa aqui é um modelo de pilha de volta que ele criou. Pessoal, isso aqui são discos de zinco e cobre. Esse mais amareladinho é o cobre, né? E aqui a gente tem zinco. E entre eles ele colocou um feltro, que é tipo um tecido de lã, molhado com água salgada. Ele fez esse tecido de lã molhado com água salgada. A gente vai entender por que tem essa solução de água salgada aí permeando essas placas aqui. Beleza, pessoal? Então vamos botar um modelo esquemático aqui desse carinha. Tá aqui. Nós temos o zinco, nós temos o cobre, e separando zinco e cobre em cada camada, nós temos feltro embebido em água salgada. Nós chamamos isso aqui de... vai ser o eletrólito da nossa pilha, beleza? Bom, o que acontece? Nós vimos lá no slide anterior que o zinco ele é menos eletronegativo que o cobre. Então, o cobre ele é mais eletronegativo. Então, ele tem uma maior tendência de puxar os elétrons. Então, nessa pilha, pessoal, esse lado aqui do cobre, ele é o meu polo negativo, porque ele tem maior capacidade de puxar, de atrair os elétrons. Ele é mais eletronegativo. Já o zinco, ele é o nosso polo positivo, porque ele vai perder elétrons, né? E aí a gente lembra que quem perde elétrons fica positivo. Então, nós temos aqui o polo positivo e nós temos aqui o polo negativo. Então, os polos eles são mantidos, pessoal. Então, a gente cria essa polaridade devido à diferença de eletronegatividade entre os metais. Como o cobre tem maior eletronegatividade, ele puxa os elétrons para ele. E é isso que fez com que o Volta conseguisse construir a pilha. Ele consegue criar aqui uma voltagem, um polo positivo e um polo negativo. Beleza? Bom, vamos apagar aqui essa fotinha e vamos pensar o seguinte. Para que a gente coloca esse feltro embebido em água? Para que a gente põe o eletrólito? Pessoal, o eletrólito é para permitir que a carga flua ao longo da bateria. É para permitir que esses elétrons, que essa carga negativa, vá para o cobre, vá para o lado de baixo aqui. Para permitir esse fluxo de carga ao longo dos materiais. E ele faz isso, pessoal, da seguinte maneira. O sal, ele é o cloreto de sódio. Quando ele está no estado sólido, ele é um composto iônico. Então, a gente tem aqui o Na+, e o Cl-, só que eles estão aqui presos ao cristalino, ao sólido, né, do sal. É um grãozinho de sal isso aqui. Quando a gente adiciona água, esses íons, positivo de sódio e negativo de cloro, eles conseguem se dissociar, ocorre uma dissociação. E aí a solução, ela fica com íons, ela se torna uma solução iônica, de Na+, e Cl-, livres para se mover.
E são esses íons aqui que fazem esse transporte de carga. Você vai ter o Cl- indo para o lado do cobre, porque eles são negativos, e você vai ter o Na+, né, indo para o lado positivo, porque eles são positivos. E aí você consegue manter essa diferença de potencial, manter essa polaridade aqui, beleza? Então, essa é a ideia. Esse processo aqui, pessoal, é chamado de dissociação, porque o NaCl é um composto iônico, tá bom? Se fosse um composto molecular, como o HCl, aí a gente chamaria de ionização, tá? Mas aqui, como é um composto iônico, a gente chama de dissociação. É você dissociar os íons, separar eles, e eles ficam livres aqui para se mover ao longo da nossa pilha voltaica de volta. Beleza? Então, entendido o funcionamento da pilha, agora a gente pode entender o que eram essas lâmpadas de arco carbônico desenvolvidas lá pelo Humphrey Davy, né? Bom, a lâmpada de arco carbônico, pessoal, ela era esse carinha aqui, ó. Vocês já devem ter visto aí. Quando a gente pega dois palitos aqui, né, dois carinhas de grafite de carbono, e coloca eles ligados aqui numa bateria, quando a gente encosta um no outro, olha que legal. A passagem da eletricidade por esses caras produz um aumento de temperatura e ele se torna incandescente. Então, o Humphrey Davy conseguiu fazer esse projetinho aqui lá em 1811. Mas, professor, por que isso não foi viável para a construção da lâmpada? Pessoal, além de você ter uma emissão de luz muito, muito intensa, você também tinha uma liberação de calor muito grande, então ficava muito quente aqui em volta. Sem contar que você precisaria de uma bateria na época de 2.000 células. 2.000 células dessas aqui, ó, que a gente está vendo da construção lá da pilha de volta. Então não era um processo muito barato, né? Então olha só que interessante, quando encosta a energia elétrica passa, eles ficam incandescentes. Pessoal, então quais eram as desvantagens aqui desse cara? As baterias eram grandes e de alto custo, produzia muito calor, e apesar de serem viáveis, lâmpadas desse tipo mais viáveis no futuro, elas foram usadas comercialmente sim. E mais ainda, pessoal, até a década de 80, 1980, lâmpadas desse tipo aqui eram muito utilizadas em projetores cinematográficos. Então, aqueles projetores lá antigos, eles tinham uma lâmpada desse tipo aqui dentro dele, para conseguir jogar a luz e projetar a imagem lá na tela. Pessoal, isso é um dos motivos que a gente tinha tanto incêndio também em cinemas, tá? Porque o filme ele era altamente inflamável e aqui ele liberava muito calor, então volta e meia você tinha um cinema pegando fogo nessa época. Beleza, pessoal? É um fato aí bem interessante. Então nós já entendemos o funcionamento da pilha de volta, já entendemos o funcionamento da lâmpada de carbono ou a lâmpada de arco carbônico. Agora a gente tem que chegar no ponto-chave, que é a lâmpada incandescente, criada lá por Thomas Edison. Bom, pessoal, a lâmpada incandescente, ela já é um modelo muito mais bonito, né? Olha que beleza. Muito bonito. Bom, pessoal, qual é a ideia? A ideia da lâmpada incandescente, primeiro, o grande desafio era encontrar um filamento que conseguisse ficar incandescente sem basicamente duas coisas, sem derreter e sem pegar fogo. Então, olha que interessante, para não derreter tinha que ter um ponto de fusão muito alto e para não pegar fogo a gente tinha que dar um jeito, tinha que resolver esse problema. Então, na criação do Thomas Edison, ele pensou em algumas coisas. Vamos entender. Primeiro, o filamento ele tinha que ter uma boa durabilidade. O primeiro filamento que teve boa durabilidade, pessoal, era um fiozinho de bambu carbonizado. Então, ele pegou o bambu, tirou uma casquinha, tirou um fio fininho de bambu, carbonizou esse troço. Isso quer dizer que ele botou fogo sem botar fogo, ele colocou em alta temperatura para evaporar os líquidos ali.
E aí esse cara, ele teve uma boa durabilidade. Isso aqui foi o grande trunfo do Thomas Edison, funcionou muito bem. Só que algumas coisas aqui são importantes. Primeiro, hoje a gente melhorou, a gente faz o filamento de tungstênio, é melhor, claro, do que o de bambu carbonizado. Vários outros filamentos foram usados ao longo da história e finalmente a gente chegou em filamentos feitos de tungstênio que funcionam muito bem. E aí, pessoal, aqui dentro nós temos uma região que antes era criado um vácuo. Pessoal, para que criar o vácuo? Bom, dois motivos. Se você tira o ar daqui de dentro, você evita combustão, então esse filamento não vai pegar fogo, porque não tem oxigênio para pegar fogo. E a segunda coisa é que uma coisa que acontecia era que o oxigênio fazia esse material oxidar. Se você tira o oxigênio, não tem mais oxidação. Então, criar o vácuo aqui dentro do bulbo, que é o vidro da lâmpada, você dificultava a combustão e a oxidação. Futuramente, pessoal, nos dias de hoje, quando você compra a lâmpada incandescente, apesar que no Brasil não é mais permitido, só se for para algum experimento, alguma coisa assim, mas a gente não consegue achar mais no comércio, porque foi proibida, e eu vou explicar por que foi proibida no futuro, a gente não deixa vácuo aqui dentro, a gente preenche com argônio. Professor, por que preenche com argônio? É porque o argônio ele não reage com ninguém, né? Porque ele é um gás nobre, e ele evita que fuligens se depositem aqui. As lâmpadas mais antigas que não tinham argônio, elas começavam a ficar pretas aqui, o vidro da lâmpada começava a ficar pretinho aqui, e aí atrapalhava na luminosidade. Beleza, pessoal? Então, essa é a ideia do argônio.